também na educação infantil, né, de algum outro modo. Deixa eu dar um oi aqui pra minha página, gente, desculpa, não sei o que aconteceu, mas travou. Então eu estou na minha página do Facebook e no grupo Professores da Educação Infantil, agradecendo a oportunidade de estar aqui pensando com vocês a educação numa sexta-feira de tarde, olha só. Agradeço muito a Gi Carvalho, que é moderadora do grupo Professores da Educação Infantil, pelo convite para participar aqui com vocês. Oi, Gi, a Gi tá online. Agora deu certo, Gi, não sei o que tinha acontecido. Oi, pessoal. Oi, Loura, tudo bem? Então, a nossa ideia hoje, eu tenho uma página, tenho um canal no YouTube com alguns vídeos sobre leitura, escrita, ortografia, já fiz uma live. Quem já me assistiu, escreve aí, já te conheço, te sigo na página, tô na tua lista de transmissão do WhatsApp, a gente tem uma lista de transmissão no WhatsApp também. Então, sejam todas bem-vindas. A gente tem uma lista VIP que eu mando atividades para vocês baixarem, para vocês aplicarem na sala de aula, tá bom? Então, a nossa ideia é a gente pensar um pouquinho hoje sobre consciência fonológica, uma habilidade tão importante, né, da gente trabalhar na educação infantil, nos anos iniciais e, por que não, também depois, né, porque a nossa língua ela é toda representativa. Então, como é importante a consciência fonológica? A gente vai ver o que é essa tal consciência fonológica nessa tarde de hoje. Tá bom? Então começamos aqui, temos pessoas lá na minha live, lá na minha página, e aqui temos 32 pessoas no grupo da Educação Infantil. Tem gente que me segue na página, que assiste as lives, que bom, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Vão escrevendo aí o que vocês fazem na sala de aula de vocês para estimular a consciência fonológica, para nós irmos trocando ideias também. Eu gosto muito de ler os comentários de vocês, para nós irmos juntas pensando, tendo ideias, né? Todo mundo, eu aprendo com vocês também, né? Não é uma verdade. E também, eu gosto muito quando a gente fala que a gente não pode, tem que ter cuidado e também aceitar as críticas. Então, se vocês não, Clarice, eu penso diferente, também pode escrever que pensa diferente, com muita educação, por isso que a gente tá num grupo, né? O nome da minha página, Alessandra, é Clarissa Pereira Pedagoga. Clarissa Pereira Pedagoga. Eu vou pedir para alguém aí, se me segue na página, enfim, colocar o link da página, www.facebook.com/professora Clarissa Pereira. Tá, gente? Compartilhem a live se sentirem à vontade, chamem mais pessoas para participar. Ontem a gente fez uma live, já aviso vocês, repercutiu muito, que foi sobre a primeira semana de aula. Dá para fazer, assim, eu falei sobre mascote, sobre a importância da identidade, né, de criar uma identidade para aquele grupo, de ter uma referência que vai para casa, que volta para a escola. Então, quem quiser assistir, ela tá lá na minha página, eu deixei gravado, tá bom? Na minha época de estágio trabalhei com isso, consciência fonológica, perfeito. Sou Patrícia do interior de São Paulo. E aí, o que você colocou no seu estágio, enfim. Bom, gente, então vamos pensar um pouquinho, claro, eu separei alguns tópicos, né, planejei aqui a nossa live de hoje, estudei um pouquinho mais, pra gente falar alguns pontos, né? Então, acho que a primeira coisa que eu quero falar com vocês é a gente entender o que é o sistema de escrita alfabética. Por que a gente tem que pensar em consciência fonológica? Porque a gente não tá numa representação, no nosso sistema de escrita, não tá numa representação icônica, por exemplo, por desenhos. Não, a gente tem que entender que o nosso sistema, ele representa unidades sonoras, né? É toda uma manipulação aí, linguística que a gente tem que fazer, uma relação entre a fala e a escrita, né? Por isso a importância das habilidades da consciência fonológica, que quando a gente para aí para ver, a gente tem vários níveis de consciência fonológica também que podem ser trabalhadas e a gente vai conversar sobre isso. Uma outra coisa importante que eu quero falar para vocês, antes da gente pensar todas essas habilidades, é assim: eu só posso trabalhar consciência fonológica quando a criança começa a ler e escrever lá no primeiro ano, no segundo ano? Não. Consciência fonológica não precisa sempre estar aliada à leitura e à escrita. Não precisa sempre estar aliada à representação aos nomes das letras. A gente pode fazer coisas só na dimensão oral, por exemplo, né? Atividades, jogos na dimensão oral, brincar com as palavras.
enfim. Então é importante que já assim no nível A, nível B, até no maternal, às vezes, quando a gente começa, porque assim, ó, tem toda uma classificação e a gente pode começar, muitos autores nos falam, Arthur Gomes de Moraes é um que fala muito, que se a gente trabalha bastante, gente, o que facilita depois o desenvolvimento da habilidade de consciência fonológica? A importante etapa da educação infantil em que a gente trabalha com memória oral, com herança cultural, que são as nossas parlendas, as nossas cantigas de roda, que trabalham tanto com aliteração, que trabalham tanto com com rima. Isso vai ajudando aos alunos, às crianças, aos sujeitos compreenderem, manipularem, terem sensibilidade sonora. Olha a importância da gente brincar do limão entrou na roda, né? Me ajudem aí com outros nomes. Tem a do peão, aqui no Rio Grande do Sul a gente não usa muito a do peão, a gente usa limão entrou na roda, ele passa de mão em mão, ele vai, ele vem, ele ainda não chegou, né? Então assim, tem algumas rimas, borboletinha, né? Então tudo isso vai ajudando as crianças a se darem conta. Vocês se têm filhos pequenos ou os alunos pequenos, vocês vão ver que eles mesmos, quando vão falar com a gente, ou quando vão falar devagar, vão falar casa, borboleta, mãe, me empresta o batom, né? Uma outra questão da acentuação, por exemplo, também é consciência fonológica. Mesmo que a gente não trabalhe com o conceito de acentuação, que são regras que vão vir lá no 5º, 6º ano, a gente pode esticar esse som. Tudo isso porque eu estava respondendo para vocês que o sistema de escrita alfabética, ele tem uma representação, né? Ele tem aquelas letras, aqueles grafismos todos, o A, o B, o C, o D, o A assim, o B assim, representam um som. E é muito importante. E é uma coisa que é importante. Só trabalhando a consciência fonológica os meus alunos vão se alfabetizar? Claro que não, né, gente? Tem todo um contexto de letramento, de cultura escrita e associado à consciência fonológica, a gente tem o reconhecimento das letras, que é justamente trabalhar com aqueles nomes, o A, o B, o C, ao mesmo tempo que tem a consciência fonêmica, que é um dos níveis aí da consciência fonológica, que é trabalhar o som das letras. Bom, e aí, gente, então, por que a gente tem que trabalhar com a consciência fonológica? Porque a gente tem um sistema que tem uma conotação, ele tá representando alguma coisa, aquelas letras. Ficou claro isso? Trabalho muito com os jogos da caixa do PNAE. A caixa do PNAE tem vários, tem batalha, né? Batalha das sílabas, enfim, que tem várias atividades, sim, de consciência fonológica. E aí, a gente vem para uma outra questão. Por que se chama consciência fonológica? Porque não é um processo natural. A gente tem que ter consciência dessas relações. Olha a diferença tão sutil aí de quando o sujeito começa a falar, de certo modo espontâneo, a gente não precisa dizer, né, onde está o sujeito, onde está, enfim, o pronome, o verbo daquela frase, o advérbio de lugar, de tempo, enfim. A gente não precisa dizer isso tudo. Então, quando é que a criança vai começar a se dar conta que o nosso sistema tem uma representação sonora, vocês sabem? Quando é que a criança começa a se dar conta que dessas possibilidades, dessas relações, dessas rimas parecidas, que ela pode encontrar a mesma letra, a mesma sílaba em uma palavra em outra? Quando ela começa, já vou ler ali o que a Gi escreveu. Quando ela começa a ler e a escrever. Quando ela entra em contato com a alfabetização, ela vai se dando conta, assim, ela vai tendo essa consciência. Antes ela não precisa dessa consciência, que a gente chama aí de consciência comunicativa, ela não precisa antes entender que aquela sílaba não é propriedade só de uma palavra, por exemplo. Mas quando ela começa a escrever, sim, ela tem que ter consciência. Consciência metalinguística. Olha só, a Gi falou, amor, deixa claro a diferença entre consciência fonológica e consciência fonêmica. Vou deixar. Então vamos por partes. Primeiro a gente está falando de competência comunicativa. Dentro da competência comunicativa, a gente vai ter várias consciências. Tá? Que não vou falar todas elas, mas a principal que a gente está discutindo hoje é a consciência metalinguística.
A consciência metalinguística diz respeito a isso, a tomar consciência, a compreender, a pensar sobre. Por isso que precisa de ensino. Muito importante ensino. Isso não vai acontecer, não basta a criança estar inserida em uma cultura escrita, em um ambiente de letramento, para ela compreender essas relações. Alguém precisa dizer para ela que aquele A representa um som, que o B representa outro som. Aí ela vai passando de uma ideia pictográfica, ideográfica do que é aquilo, para entender fonologicamente o que se faz com aquelas letras, como se manipula aqueles sons, né? Então, aí é que está a consciência metalinguística. Dentro da consciência metalinguística, a gente tem a consciência fonológica. A consciência fonológica é muito ampla. A consciência fonológica não está restrita ao método fônico. Não é isso, gente, tá? Dentro da consciência fonológica, que é essa habilidade de manipular, tanto também não só com as sílabas, mas com as palavras, compreender que entre as palavras tem espaços, tem pausas. Quando a criança fala, ela não precisa pensar sobre isso, mas quando ela vai escrever, ela tem que pensar que tem pausa entre as palavras. Olha só, é isso que é começar a tomar consciência. E aí os autores vão dizer que dentro da consciência fonológica, que é toda essa representação sonora da nossa língua, existem 3 níveis. É a consciência silábica. Tudo começa pelas sílabas. Por quê? Porque as sílabas são muito mais audíveis do que um fonema só. O fonema nada mais é do que um som de uma letra. Por exemplo, o B é muito difícil. O que a gente faz quando a gente fala e quando a gente escreve? Uma sistematização sonora da língua. Uma sistematização fonêmica, né? A gente junta pedacinhos para formar. Então, a gente começa com a consciência silábica, entendendo que as palavras têm sílabas, que essas sílabas, elas estão no lugar, estão em outro lugar, estão numa outra palavra. Às vezes, a sílaba está no início da palavra, casa, mas ela tá às vezes no meio, macaco, ela não é propriedade de uma palavra, ou às vezes ela tá no final, peteca, né? Então é isso, é entender isso, manipular essa sílaba, entender que as palavras, elas não têm um tamanho maior. Por exemplo, quando as crianças vão lá passam pelo que a gente diz do realismo, né? Realismo nominal, que elas pensam, por exemplo, que tartaruga, ela vai ser medida, a palavra tartaruga não é grande, porque a tartaruga não é um bicho tão grande como o jacaré. Então, o jacaré poderia ser uma palavra maior. Quando a gente trabalha com as sílabas, a gente tem que até colocar esse conflito para as crianças, para elas irem entendendo que uma palavra pode ter menos sílabas do que a gente espera. Como isso? Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou chegar na consciência fonêmica, tá? Olha só, essa tem uma atividade, eu coloquei o link pra vocês. Aí ela fica ao contrário. Acho que agora vai ficar certinho. É uma atividade que eu fiz, vejam bem. Aqui tem os quadradinhos pra representar cenoura, serrote, cinema. Estão vendo? Mas nada impede de a gente colocar mais quadradinhos aqui, que daí seriam mais sílabas, e a gente pensar com a criança quantos quadradinhos a gente tem que marcar. Aqui tá um número exato, porque as 3 tinham esse número. Mas a gente pode colocar mais e colocar elas em conflito com uma que tenha dissílaba, outra seja trissílaba, outra seja polissílaba, para elas irem entendendo essa dimensão silábica da língua. Então, um nível é a consciência silábica. O que mais a gente pode fazer, gente, para trabalhar a consciência silábica, que a gente não fique só no ba, be, bi, bo, bu, que a gente faça sim essa manipulação? Bingos com a gente mostra, por exemplo, pão. E aí, o que vocês têm na cartela de vocês que é parecido com pão? Ah, eu tenho mão, eu tenho balão, eu tenho botão. Cada um vai ter um, enfim. É um jeito de trabalhar consciência silábica de uma outra forma. E também de rimas, né? Nesse caso de rimas também. Mas, enfim, poderia ser boneca, peteca. E aí as crianças vão anotando isso, vendo que não é propriedade de uma só palavra.
Por último, a gente vai chegar em consciência fonêmica. Olha só o processo que a gente está passando. A gente está passando pela consciência da palavra. A gente está indo para a consciência silábica. E por último, nós vamos chegar na manipulação dos fonemas. Trabalhar com consciência... Fonemas, gente, é o som da letra. Grafema, fonema, letra, som. Né? Isso que a gente estava falando. A consciência fonológica é muito mais ampla. Por favor, Gi, me diz se deu para entender essa diferença. A consciência fonológica é muito mais ampla. E dentro da consciência fonológica tem esses níveis. Nível silábico, nível de rimas e aliterações e nível fonêmico. Tá, gente? Por último é a consciência fonêmica. Uma atividade de consciência fonêmica é uma que eu já falei para vocês, a janelinha. A gente pode colocar uma palavra aqui e uma por uma das letras a gente vê. E aí? Por exemplo, se a gente quer botar ali boneca, aí tira primeiro o B. E aí, gente? Como é que o B faz? Que som faz o B? Como é que a gente pode ver? E aí, o que será que vem depois? Bo, aí já trabalha silábica. Bo, o que mais que tem bo? Então, que palavras tem bo? Qual que será que tá aqui? Enfim, fazendo isso, né? Muito importante a gente saber que a consciência fonêmica é a última coisa. Tem duas coisas importantes da gente saber. Consciência fonêmica é o último nível que a gente vai trabalhar. Consciência de cada letra, que som faz aquela letra. A gente vai começar primeiro, que eu disse pra vocês, pelas palavras, pelas músicas, pelas parlendas que rimam. Depois, a gente faz a silábica. E por último, a gente faz a fonêmica. E na questão oral, lá da educação infantil, eu escrevi uma coisa aqui que eu não quero esquecer. A gente pode trabalhar o nível oral da consciência fonológica. Olha só, gente. A ordem da estrutura das frases. Quando a gente vai trabalhar, por exemplo, a gente trabalha chapeuzinho. Aí a gente vai perguntar para as crianças para elas irem se dando conta. Importante contar histórias com os livros para elas irem vendo que a gente está lendo alguma coisa. Não só contar a nível oral, mas fazendo uma consciência do impresso, que a gente diz também, né? Para elas irem vendo aquele material escrito, aquela cultura escrita e fazendo a relação. Mas no nível oral, lá com o maternal a gente pode falar. A Chapeuzinho, quem é a Chapeuzinho? Ah, ela é uma menina. E onde essa menina foi? Olha só, a gente está trabalhando com consciência da língua. O que é o verbo, o que é o pronome. E se não fosse a Chapeuzinho, como é que a gente ia chamar a Chapeuzinho? A gente ia chamar de nós? De ela? De eu? Como é que a gente ia chamar? Né? Isso dá para fazer com os pequenos, pessoal. E isso é consciência de representação linguística. Que mais? Importante também, que eu já falei, não precisamos trabalhar sempre aliado às letras. Então, aquilo que eu falei do bingo, para vocês pode ter só o desenho. Vocês viram aqui que só tem o desenho? Olha só. Não tem nada, gente, nada escrito aqui, só a minha marca ali embaixo. Nada escrito, tem a casa, a peteca e a boneca. A gente tá fazendo uma representação totalmente, sonora e com desenho. Então aqui, o que é essa atividade? A gente encontrar qual a sílaba que se repete aqui. Então a gente pode ter essas fichinhas lá na educação infantil e também no primeiro ano para fazer esse exercício. Casa, peteca, boneca. E aí, gente, onde casa tá parecido com peteca? Vamos tentar ouvir peteca, boneca. Aí a gente pula, a gente faz os ritmos com as crianças, né? A gente bate palma, enfim, a gente prolonga a voz nessas situações. Vamos ver o que vocês estão falando aí, já falei demais também, né? Isso mesmo, fonêmico de grafema, fonema. E brinco com os meus alunos com os sons das letras, batendo a palma da mão na boca e falando cada letra, especialmente as vogais. Olha que importante isso. As vogais, por que, gente? Olha só, uma pergunta. Por que lá na pesquisa, por exemplo, da psicogênese, a gente vê que quando a criança passa, né, com o valor sonoro, silábico com o valor sonoro, ela começa a representar primeiro as vogais? Alguém sabe me responder isso? É uma resposta muito simples. Né? Então, o que eu tô dizendo? Se ela vai fazer cavalo, ela faz o A, o A e o O. Por que ela não começa com o C, por exemplo? Vocês conseguem me dizer isso? Vamos ver se alguém responde. Por que ela começa pelas vogais a representar lá, quando ela faz a representação, que é uma questão totalmente fonológica, quando ela começa a representar?
Vamos ver. Oi, Elisete. Oi, Helena. Oi, Luciana. Oi, Bianca. Oi, Lani. Oi, Luciana. Várias pessoas aqui. Eu aproveito para convidar vocês, enquanto vocês estão me respondendo a pergunta, por que elas começam pelas vogais? É uma resposta super simples. Eu vou convidar vocês para participarem da minha live de semana que vem, na quinta-feira, às 20 horas, lá na minha página, com a professora Luciana Piccoli, uma das autoras deste livro aqui, olha só. Práticas pedagógicas em alfabetização, espaço, tempo e corporeidade. Vou deixar um tempo para vocês anotarem. A Gi já indicou esse livro numa das lives do grupo da Educação Infantil, porque é realmente um livro muito bom. Se vocês não têm, vocês têm que ter, tá? E a Luciana vai conversar com a gente justamente isso, como fazer avaliação e intervenção nos níveis psicogenéticos, né? Quando a criança tá na fase pré-silábica, silábica, alfabética. Então, não percam essa oportunidade, totalmente gratuita, é só entrar na minha página e acompanhar a live que a Luciana vai estar com a gente. A professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma das idealizadoras do PNAE, então sabe muito, vai nos ajudar a pensar aí pra gente fazer perguntas com ela. Alguém me respondeu? Som final da sílaba. Som final da sílaba. Sim, também porque é o som final da sílaba. E também vou responder agora, então, por que a criança se dá conta primeiro das vogais? Gente, escutem comigo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Quais são mais audíveis? Qual que a gente escuta melhor? As vogais. Então, para fazer uma manipulação fonêmica, a gente alia sim com as vogais e vai fazendo essas atividades. Aqui, depois, a gente pode, ó, K, a gente já tá reconhecendo, tentando reconhecer um fonema. Depois, a gente vai partir para ver só o C individualmente. Mas são porque elas são escutadas, a gente escuta melhor a vogal. Então, é a primeira representação que a criança vai fazendo. Super simples. Mas aí, por isso a importância da gente apresentar as consoantes quando a gente trabalha com consciência fonêmica, tá bom? Então, sempre elas vão começar pelas vogais porque a gente escuta melhor. Então, a gente tem que aproveitar isso sim para fazer as consciências silábicas, né? Vamos aproveitar sim dessa facilidade, dessa habilidade que elas têm de compreender, né? Sou apaixonada, maravilhoso livro. Comprem, vale cada centavo. Eu vou aproveitar e vou mostrar ele. Eu separei realmente ele para mostrar algumas atividades de consciência fonológica, tá, gente? Depois que eu fiz essas breves aí, enfim, essa breve fala, conceitos aí de consciência fonológica, silábica, enfim. Eu acho que o resumo é que é uma manipulação da representação sonora da língua. Não tem como a gente querer alfabetizar só dizendo A, B, C, D, E, fazendo lista do alfabeto com A ou B. As crianças às vezes até vão se alfabetizar, mas vai chegar um momento que aquilo, com certeza, aquela habilidade de reconhecer que a nossa língua é representada, vai fazer falta, né? No momento que a gente vai começar a trabalhar a ortografia, se isso não está consolidado, a etapa alfabética, como é que a gente vai ensinar as irregularidades e mostrar que o R pode ser RR também, né? Que o C, o CH e o X competem, se elas não têm consciência nem daquele som. Repete o nome do livro, por favor. Sim. Práticas pedagógicas em alfabetização, espaço, tempo e corporeidade. A editora é a Edelbra. Tá? Depois eu escrevo nos comentários pra vocês. Aqui, gente, alguns jogos que elas colocam, olha só, da gente colocar, isso eu diria já para um primeiro ano, tá? Na educação infantil, a gente pode fazer aliando as palavras. Então, uma palavra que seja parecida, que rime, né? Então, aqui tem um, deixa eu mostrar pra vocês. Rapidinho. Deixa eu achar. Vão curtindo, comentando, compartilhando, aquela coisa toda. Bom, depois a gente chega lá. Mas o que eu queria mostrar é assim, ó. Por exemplo, se tem o pavão, aí a memória pode ser assim, ó. Pavão com botão. Não precisa exatamente ser o mesmo desenho. Entendem o que eu tô dizendo? Ou pavão com coração. E aí eles vão ter que deduzir pelo som final da palavra. Tá? E também tem as aliterações, gente, né? Que é no início, não esqueçam dela. Não é só das rimas. A aliteração é tudo que a gente começa com ela mesma. O rato roeu a roupa do rei de Roma é uma que a gente pode trabalhar, tá?
Então, trabalhar com a memória. Olha só esse aqui que eu acho bem legal. A gente trabalha... Gente, agora me respondam. Se dá pra trabalhar isso só com alfabetização ou se já dá pra trabalhar na educação infantil? Já vi uma live da Gi sobre isso, da gente parar com essa coisa de que não pode começar princípios da alfabetização na educação infantil. As crianças estão sendo estimuladas, elas estão naquele mundo, naquela cultura escrita, no letramento, eventos de letramento. Nós não precisamos podar esse conhecimento. Então aqui, por exemplo, dá para trabalhar na educação infantil. Olha só, tá, onde é que a gente encontra o tá aqui? Em borboleta, né? Em sapo, em cobra, em tartaruga. Quais as palavras tem o tá? Vamos ver esse sonzinho? Isso eu posso fazer na educação infantil. O som do tá, do tá. Eu encontro em cobra? Não, eu não encontro em cobra. Eu encontro em sapo? Não, eu não encontro. Então eu vou circular só onde eu encontro. Tá bom, gente? Isso é uma atividade. Essa aqui que eu falei pra vocês, ó, de deixar os espaços maiores para as crianças verem que tem sílabas, que tem partezinhas e elas pintam. Pente vai sobrar, porque só tem 2 sílabas. Sabonete, aqui também, tá? E a escova. Então, essa é uma outra possibilidade de trabalhar a consciência silábica. Um outro livro legal, me digam se vocês têm, do Caio Ritter, e aí, só que tem vários outros livros, né, gente, que trabalham rima, mas esse aqui é bem legal, que é o Tato do Gato, que é assim, eu não quero nenhum conselho, quem se esconde na cumbuca é o... Aí eles têm que adivinhar qual é o bichinho que se esconde na cumbuca, olha ali, ó, é o coelho, então é o coelho que rima. Para descobrir, não precisamos fazer manobra, é claro que é a cobra, daí tem a cobra ali. Muitos desses jogos tem na caixa amarela do... É caixa amarela, né? Do Pinaique. Se vocês têm aí, vocês também podem ver. Aqui tem algumas adaptações. Depois, outra coisa que também dá pra fazer na educação infantil. Pintar as figuras que começam com o som inicial. O mesmo som do cavalo. Aí coloca várias ali. Coloca ovelha, cachorro, pato, camelo. Qual que começa igual a cavalo? Só esses que a gente vai pintar. Posso fazer só na alfabetização e só no primeiro, no segundo, no terceiro ano? Não. Posso fazer na educação infantil. E não esquecer do corpo. Acho isso muito importante. Fazer as representações das letras com o nosso corpo. Massinha de modelar. Os biscoitos com os nomes das letras. Enfim, todas essas representações também são super importantes, tá? Olha, gente, o que mais? Falei bastante, mas eu acho que eu vou fazer um resumo do que eu falei. Só daquela conceituação para quem não estava no início. Então, a gente está falando que o nosso sistema de escrita alfabética ele tem uma representação sonora. A gente não faz um desenho casa para ler casa. A gente tem que associar fonemas, associar sílabas para conseguir ler, decodificar ou codificar quando for escrever casa. Então, tem uma representação. Ele é um sistema notacional, representativo. Aquelas letras representam sons. Então, todos os sites estão esgotados. Ai, que não sabia, que pena! Procurem, gente, na estante virtual, que às vezes as pessoas se desapegam e estão devolvendo os livros lá, enfim. Bom, então a gente tem que desenvolver a competência comunicativa. Dentro dela nós temos a oralidade, que eu disse pra vocês, né, que é uma coisa muito mais espontânea. Mas quando a gente começa a se apropriar desse sistema de escrita alfabética, começa a aprender a ler e escrever, a gente tem que tomar consciência, a gente tem que se dar conta de que isso acontece, de que tem uma representação. E a gente só vai fazer isso aprendendo e ensinando. Olha que importante, temos aqui no nosso cérebro, a gente tem um conceito que o Derrame fala muito da plasticidade cerebral, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de ir desenvolvendo aqui dentro um espaço para leitura e para escrita. A gente não nasce pronto. Eles mostram que muito da linguagem falada se desenvolve sim espontaneamente, mas aprender a ler e escrever precisa de ensino. E precisa então das nossas práticas, é uma coisa aliada. A gente ensina para a criança conseguir escrever. Não é um processo natural, não é assim, ela vai escrever e vai aprender a ler. Não, tudo é técnica, é ensino. Eu falo muito sobre isso nos meus vídeos, pra gente parar de pensar que
é tudo natural, que vai começar a escrever, vai começar a ler. Não, a gente está esforçando, a gente está pensando nisso para elas conseguirem aprender a ler e escrever. E aí as capacidades de memória, de atenção, de como a criança aprende, acho que isso é importante, o nosso olhar de como a criança aprende, né? Pra gente poder ensinar. Aí a gente vai desenvolver essa consciência dela entender. Então, consciência fonológica não é consciência fonêmica. A consciência fonêmica está dentro da consciência fonológica. Se dar conta dessa representação. E a gente se dá conta dessa representação não decorando não que isso não seja o can, né? Não que isso não seja importante, é também, mas fazendo todas essas manipulações sonoras, entendendo que uma sílaba não é propriedade só de uma letra, só de uma palavra, né? Ou entendendo que palavras dentro de palavras, a gente pode fazer isso com as crianças, né? Tucano, cano, tem lá dentro, que mais? Que outras palavras a gente pode achar dentro de outras? Pra gente ir entendendo realmente essa relação, que a gente usa esses símbolos para poder escrever palavras, para poder escrever frases, enfim. Então, dentro da capacidade da consciência metalinguística, a gente tem a consciência fonológica. E dentro da consciência fonológica, a gente tem o nível silábico, o nível de rimas e aliterações e o nível fonêmico. Tá bom, gente? Quem não conseguiu assistir toda a live, assiste aí desde o início. A gente vai aprofundar mais isso quando a gente falar dos níveis psicogenéticos na semana que vem, então estão todos convidados. Sigam lá a página, entrem. A novidade é que a gente tem uma lista de transmissão do WhatsApp, então novidades, arquivos, fotos, eu mando pra vocês. Se vocês quiserem entrar, é só entrar na lista VIP, baixar essas atividades aí que vocês já vão estar na lista VIP. Tá bom? Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. A minha página é Clarissa Pereira Pedagoga. Lá tem vídeos sobre alfabetização, leitura, escrita. Às vezes vocês não acham os vídeos na página, mas acham no canal. Tem playlists lá com leitura, escrita. Isso eu tô falando com a minha página, mas também tô falando com o grupo da Educação Infantil. Ok, gente? Muito obrigada pela oportunidade. Espero que eu tenha ajudado. Espero que tenha ficado clara essa diferença. Então, que a consciência fonêmica é a representação do som das letras, letras específicas, e a consciência fonológica é todo esse trabalho que envolve entender que frases, palavras, sílabas e letras têm uma representação sonora. Quem chegou no final pode ver desde o início, eu vou deixar gravada, tá? Muito obrigada, um bom final de semana pra vocês. Não deixem de assistir a live, vou colocá-la aqui nos comentários depois, a live sobre as dicas pra primeira semana de aula, que foi bem legal. Eu gostei, um monte de gente participou e aí a live ficou bem boa mesmo. Tá? A gente fica por aqui, muito obrigada. Muito obrigada, Gi, pelo convite, né, de eu estar aqui conversando com vocês. Podemos conversar sobre outras coisas, no que eu puder ajudar, estou aí. Tá bom, gente? Tchau!